Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e, como em todas as quintas-feiras, hoje estamos aqui com mais um TBT da TV para todos vocês aqui no nosso canal do Observatório da TV. Eu peço a todos, como peço sempre, que se inscrevam no nosso canal, se não tiverem feito isso ainda, e ativem o sininho das notificações, assim ficam sabendo de tudo que a gente trouxer aqui para vocês, né? Tão logo os vídeos sejam publicados. E também acompanhe os conteúdos do Grupo Observatório na sua plataforma digital de áudio preferida. Nesta quinta-feira, o nosso encontro relembra os 40 anos já da estreia de uma novela de grande sucesso, né? E que nesses 40 anos, por algo que não dá para explicar, né? Não tem uma explicação plausível, plausível não, mas uma explicação oficial, né? Para que nesses 40 anos ela só tenha sido reprisada depois de 37. Né? Eu estou falando de Baila Comigo, uma novela do Manuel Carlos. Primeira novela dele para o horário mais nobre da TV Globo, o das 8, hoje 9, né? Cujo primeiro capítulo foi exibido no dia 16 de março de 1981. Né? Portanto, estamos aí por completar nos próximos dias 40 anos dessa estreia. Mas antes de começar a falar um pouco mais sobre a novela, sobre os atores que participaram dela, eu gostaria de fazer aqui um registro do meu agradecimento, da minha surpresa também, da minha felicidade, mas do meu agradecimento principalmente, a um canal amigo, né, por que não dizer, que é o Coisas de TV. Vocês aí, já 23, 24 mil inscritos daqui do Observatório da TV no YouTube, provavelmente, pelo menos uma parte de vocês deve conhecer o canal Coisas de TV, que é tocado já há 3 anos pelo Fábio e pela Larissa, né? Pelo Fábio, pela Larissa. A Larissa eu não conheço pessoalmente, o Fábio sim, né? E já trocamos figurinha, literalmente, juntos, né? No tempo do álbum dos 50 anos de novelas na TV Globo, né? Foi quando eu o conheci, inclusive, antes de ele ter o Coisas de TV, que tem feito bastante sucesso e tem contribuído para uma abordagem leve, divertida, com impressões bastante particulares, né? Dele e da Larissa, sobre as novelas que a gente já viu, as que vão entrar de novo em reprise, em Globoplay e tudo mais, né? Eles são muito bem-humorados e muito espontâneos naquilo que eles relatam para a gente que assiste, né? E recentemente, eu e o Nilson Xavier também, que é outro amigo meu, né? Nós fomos citados pelo Fábio e pela Larissa como exemplos de canais que quem procura um determinado tipo de conteúdo, uma determinada abordagem, vamos dizer assim, um pouco mais histórica e de pesquisa para certas novelas, para um conteúdo de TV de anos passados, né? Que somos referências nesse campo, né? Sem que os canais precisem se digladiar, né? Então eu incentivo vocês a assistirem não só aqui o nosso Observatório da TV, como também o Coisas de TV e outros canais que contribuem para a memória, cada um do seu jeito, né? Todos nós nos complementamos, não é necessário que briguemos, que disputemos, nem que anulemos uns aos outros, né? Tem espaço para todo mundo e vocês que acompanham o assunto telenovela e memória da TV, tem a abordagem A, B ou C, da maneira que vocês acharem melhor e elas todas se complementam, como eu disse, né? Então fica o meu abraço e o meu agradecimento, meu e do Observatório, ao Fábio e à Larissa, por essa citação que foi bastante educada, respeitosa e carinhosa. Dito isso, o TBT da TV fala, pois então, de Baila Comigo. Baila Comigo surgiu na vida de Manuel Carlos depois que ele, após muitos anos escrevendo teleteatros, novelas inclusive, mas em versão não diária, né? Diretor e produtor de programas de variedades e musicais na televisão, foi um dos diretores e criadores do Fantástico também, já na TV Globo, né? Depois já de muitos anos de janela na televisão, Manuel Carlos começou a escrever novelas na Globo, novelas diárias, né? E a primeira delas, em 1978, foi Maria Maria, uma novela das 6, baseada na obra de Lindolfo Rocha, com Nívia Maria em papel duplo, né? A Maria Alves e a Maria Duzá,
e o Cláudio Cavalcante como o Ricardo Valeriano Brandão, um tropeiro, né? Eles eram um casal central. E a novela fez sucesso. Depois, no mesmo ano de 78, o Manuel Carlos já fez uma outra também das 6, a sucessora da obra de Carolina Nabuco, com Susana Vieira, Rubens Defalque e Natália Timber. E em 1980, ele colaborou com Gilberto Braga na novela Água Viva, já uma novela das 8, né? E Água Viva foi substituída por uma novela de Jeanette Claire chamada Coração Alado, que tinha algumas diferenças de estilo narrativo, vamos dizer assim, em relação à Água Viva, embora fosse dirigida pelos mesmos profissionais, Roberto Talma e Paulo Ubiratã, né? Era uma história um pouco mais séria, um pouco mais dramática, né? Tinha um outro tom, realmente, embora Água Viva fosse uma novela também com uma trama dramática bastante intensa, mas era uma novela mais solar, mais leve, né? Tinha uma cara, vamos dizer assim, não mais agradável, mas outro tom realmente, uma cara mais solar, né? Digamos assim, mais clara, né? Coração Alado já tinha uns ambientes mais fechados, também representando, isso é bom que se diga, uma opção dos próprios diretores, né, e de cenografia e da própria autora, né, da maneira de abordar os sofrimentos e os conflitos daquelas personagens, né? Então, cada história tem uma necessidade. Às vezes a gente acompanha uma novela, acha que ela é muito escura, ou muito clara, ou muito diurna, ou como queiram, né? E aquilo tem uma explicação. Nem sempre ela é externada na imprensa, ou nos próprios programas da casa, entrevistando profissionais ali do dia a dia da novela, né? Mas, em geral, coisas que nos saltam aos olhos, às vezes como problemas ou defeitos, ainda que os sejam, elas têm uma razão de ser. E no caso do Coração Alado, era exatamente isso, né? Houve ali um resultado de narrativa dramática que pedia que a novela fosse como era. E, na sequência, embora Coração Alado tenha feito bastante sucesso de audiência, mesmo sendo pichada pela crítica, Manuel Carlos, então, foi assumir a sua primeira novela das 8 como autor titular na TV Globo, que foi Baila Comigo. Baila Comigo tinha como protagonista o Tony Ramos, né? Num papel duplo. Ele vivia 2 irmãos gêmeos, o Quinzinho e o João Vitor, né? É um momento muito marcante da carreira do Tony Ramos. Mas eu acho que, principalmente agora depois da reprise, que toda uma nova geração que não conhecia Baila Comigo tão a fundo pôde assisti-la. E é o meu caso, né, eu faço pesquisa, Baila Comigo não era uma novidade para mim já há algum tempo, né? A gente assiste, procura entre amigos material para assistir antes de Globoplay, antes de Viva, antes de tudo, né? E Baila Comigo não era exatamente 100% uma novidade para mim, mas é claro que um material tão intenso quanto uma reprise integral, como muitas pessoas, eu só pude ver agora no canal Viva também, né? Me aprofundei muito mais na história. E eu acho que além do Tony Ramos, nós temos que chamar de protagonista da história, tão quanto ele, ou mais, obviamente, a Lilian Lemmertz, né? Lilian Lemmertz que viveu a Helena, a mãe desses gêmeos, né? Helena, ainda jovenzinha, adolescente, né? Ela tinha ali coisa de uns 14, 15 anos, ela se apaixonou por Joaquim Gama, que era o Raul Cortez, né? Um homem um pouco mais velho do que ela, a essa altura já noivo ou casado, não me lembro agora, né? Mas já comprometido ali com a Marta, que veio a ser a sua esposa, filha do seu patrão, o que favoreceu o fato dele se tornar depois muito rico, né? A Marta, que era o papel da Teresa Raquel. E a Marta gostava muito dele, tinha quase que uma obsessão por ele, né? Embora soubesse que ele dava suas escapadas por fora na vida, né? Ao longo da vida toda. E o Kim se envolveu com a Helena. Ela engravidou e nasceram os gêmeos, né? Ele deu a Helena um dinheiro para ela reconstruir a vida e viver a vida dela, e ela ficou com uma das crianças. E ele pegou a outra criança, o outro filho, e foi criar com a Marta, em Portugal, inclusive, para onde ele se mudou, né?
mas sem revelar à esposa dele que a criança era sua filha biológica. Uma coisa que o Maneco, né, parece meu íntimo, né, meu vizinho, uma coisa que o Maneco depois revisitou, e podemos rever exatamente essa trama se desenvolvendo mais agora, em Mulheres Apaixonadas, né? O Theo, o Tony Ramos, que aqui era o filho e o Theo é o pai, né? É que tem esse filho que é dele biologicamente, mas que ele criou como um adotivo para a sua esposa, a Helena, aqui a Cristiane Torlone. E aqui mais um elo com Baila Comigo, porque Tony Ramos e Cristiane Torlone faziam irmãos filhos da Lilian Lemmertz, né? Já que a Cristiane teve uma filha com um marido, o Dr. Plínio Miranda, que era o Fernando Torres, e essa filha é a Cristiane no papel de Lia. O Dr. Plínio, que também era mais velho do que a Helena um pouco, né? Ele era médico, ligado à família do pai da Marta, a família da Marta, né? E fez o parto das crianças, do fruto desse romance passageiro entre o Kim e a Helena. E acabou se envolvendo com a Helena, se casou com ela, não é? Ela aceitou esse amor, esse desprendimento, né, do Dr. Plínio por ela, e criou com ele o filho que ficou para ela e teve a filha, a Lia, né? Teve com ele. E era casada com ele desde então, aí já há quase 30 anos, né? Quando nós começamos essa história. Helena, curiosamente, deu ao filho que ficou com ela o nome do pai biológico, o Joaquim, o Quinzinho, né? E o Quinzinho era um rapaz muito, não totalmente descompromissado, mas muito despachado, né? Trabalhava num banco, ele era bancário e matava horas do serviço para fazer curso de piloto de helicóptero e tudo mais, né? O gerente não gostava muito dos abusos dele, que uma participação especial do Carlos Kroeber, né? E ele era amigo do Caê, seu colega lá no banco, o Lauro Corona, né? Já falaremos mais do personagem e do núcleo dele na história, né? Enquanto o outro irmão, o João Victor, que foi criado pelo pai, o Kim, e pela Marta em Portugal, era bem diferente, né? Era um rapaz mais sério, sisudo, responsável, natural sucessor do pai no comando dos negócios da família, né? E que descobre de uma maneira muito traumática e muito triste até, que não é filho biológico dos pais, né? Até essa altura ele não sabe que o pai, vamos dizer assim, é pai dele mesmo, né? Quem revela a ele que ele não é filho, que ele é adotado, né? É a Marta, a mãe, né? Porque com o seu desejo de voltar ao Brasil, depois de alguns problemas de saúde, o Kim desagrada muito a esposa e a filha com a decisão de deixar Lisboa e ir morar no Brasil. E ela também não gosta de que ele tenha destinado um quinhão muito grande da herança da família para o João Victor, que para ela não era filho de nenhum dos dois, né? Então ela revela a ele que ele é adotivo e que ele não pode aceitar essa dotação tão grande da fortuna que pode ficar para ele por não ser filho deles, né? Mal sabia ela que o Kim era realmente pai do João Victor. Essa família volta para o Brasil, no caso, né, os mais velhos, os pais, né, e trazem os filhos para o Rio de Janeiro e começa a haver muitas confusões na cidade graças às pessoas que conhecem um ou conhecem o outro rapaz e não sabem que eles são irmãos, né? O Quinzinho se envolve com uma médica que acidentalmente ali, ele sofre um acidente, ela o atropela, né? Já no final do primeiro capítulo, eles se conhecem ali e iniciam um romance, a doutora Lúcia, que é a Natália do Vale, né? E ele já tinha sido namorado, já tinha tido um romancinho uns anos antes com uma moça do bairro, a Mira, que era a Lídia Bronde, na verdade a Semiramis, né, que é irmã do Caê, né? Ele inclusive era muito amigo do Caê também, porque ele já o conhecia de ter namorado com a Mira. E a Mira e o Caê são filhos da dona Letícia, que é a personagem da Beatriz Lira. Ela faz doces para fora, né? É uma doceira. E ela é casada com um homem que tem muito talento para consertar pequenas coisas, eletrodomésticos, brinquedos, né? Um gepeto negro quase. O Otto, que era o papel do Milton Gonçalves, que criou os dois meninos, né? A Mira e o Caê. E tinha, sim, uma ascendência, uma respeitabilidade da parte deles, né? Embora não fosse seu pai biológico. Esse é um casal
que é curioso de se ver, né, nos anos 80 ainda, na ditadura, né, um casal mostrado com toda a normalidade e interracial, não é? Como tantos casais, né, ali não importava se um era negro e o outro era branco, mas um casal normal. E talvez por ter sido mostrado dentro de um contexto de muita naturalidade, já que na vida real tantos casais há como esse, ele foi aceito, né? Mas quem sabe ele não tenha sido aceito porque os dois personagens eram pobres, né? Já que o próprio Milton Gonçalves, na novela Pecado Capital, alguns anos antes, letrado e de boa situação financeira, não teve visto com bons olhos um romance com a personagem milionária, a Vitória, que era a Teresa Amaio, né? Com a desculpa de que ela era casada e não podia largar o marido para ficar com ele. O marido dela que era mau caráter, desagradável, mais branco, né? Enfim, Mira é o tipo de pessoa que você encontra, o tipo de menina que você encontra em várias novelas do Manuel Carlos, né? A Doris, a Clara, a Iris, enfim, né? Mimada, chata, que perturba a vida dos outros, mas que também tem uma fraqueza qualquer que faz com que você acabe perdoando até a sua, né, a sua encheção de saco, né, no decorrer da história. E a Mira era uma personagem querida por boa parte da audiência da novela, a ponto de ter ficado no final da novela não com o Quinzinho, que ela já havia namorado, mas com o João Vitor, né? Mas já chegaremos lá. Antes do romance entre João Vitor e Mira se desenvolver, ele passa boa parte da história interessado em Joana Lobato, que é a personagem da Beth Faria. Joana Lobato era uma mulher independente, financeiramente, afetivamente até, né? E trabalhava numa academia de dança e de ginástica, enfim, né? Que era de propriedade do pai da Lúcia, o Caio Fernandes, personagem do Carlos Zara. Esse não era um homem assim muito confiável, de muito boa índole, né? Ele ficou muito rico sendo sócio do Kim, numa empresa de táxi aéreo, roubou muito dinheiro do Kim e chantageava o Kim porque ele sabia que... Lembra que eu disse que o Dr. Plínio era um considerado da família do pai da Marta? Pois bem, quando morreu, o pai da Marta, né, o empresário, o fazendeiro, enfim, deixou alguns bens para o Dr. Plínio, em agradecimento, enfim, e esses bens foram usurpados pelo Kim, né? Mas o Caio sabia, então havia esse porém entre eles, né? E o Caio teve a Lúcia de um casamento com uma atriz, Silvia Toledo, que era Fernanda Montenegro, que inicialmente queria-se que fosse a Helena, né? Mas ela acabou tendo esse outro personagem criado para ela, quando a escalação na direção, né, Paulo Biratã resolveu sugerir para o Manuel Carlos que a Helena fosse a Lilian Lemmertz, né? Então, Maneco e Fernanda, que eram velhos conhecidos do grande teatro Tupi, enfim, fariam aí essa novela juntos, e ele criou essa outra personagem para ela, uma atriz que abriu mão da sua carreira em troca de uma poupuda mesada desse homem, o Caio, que nem marido mais dela era, né? E ela era muito jovial, muito agradável, inteligentíssima, simpática, né? Não tinha áreas de prima-dona, não se achava superior aos outros, e acabava se envolvendo com o Kim, né? Uma figura que se estranhava com o Caio e de quem ela sabia certas coisas porque os bens do Caio ficaram todos em nome dela, Silvia, para evitar determinadas represálias, né? A personagem muito interessante, a Silvia, e que participa praticamente da novela toda, né? E depois a Fernanda emendou com o Brilhante, a novela sucessora do Horário, do Gilberto Braga, né? Que estreou em seguida aí ao Baila Comigo. Nessa empresa de táxi aéreo do Caio, nós temos um piloto, que é o Mauro, o personagem do Otávio Augusto. Ele vai trabalhar na empresa e ele é casado com uma mulher muito ambiciosa que quer subir na vida, a Paula, que era a Suzana Vieira. Suzana Vieira, coadjuvante, depois de ter sido protagonista de uma novela do próprio Maneco, a sucessora, como eu disse no início aqui do TBT da TV, né? Paula faz de tudo para se aproximar das pessoas que têm dinheiro. Ela quer subir, lamenta que o marido não tenha essa sanha de ascensão social, né? E por essa razão ela acaba por trair esse marido dela, o Mauro, que até certo ponto ela ama e até certo ponto ela despreza, né? Pela sua falta de ambição. Ela acaba por traí-lo. Ela se aproxima do Caio, aliciada ali pelo Guilherme Fonseca, que é o papel do Cláudio Cavalcante, o homem de confiança do Kim,
porque eles querem descobrir tramóias do Caio para usar contra ele também, recuperar o que o Caio roubou do Kim, né? E acaba que se envolve com o Guilherme depois de se separar do marido, né? Mas o Mauro tem um ressentimento muito grande por causa do Caio, né? Nessa aproximação da Paula e do Caio. Então ele, como piloto, no capítulo 107 da novela, se eu não me engano, do seu 163 no todo, né? Há uma cena muito curiosa, né? Original até para termos de telenovela, né? O Mauro, como piloto, pega um avião, pilota até onde o Caio está, que é um parque, uma fazenda, um retiro assim, aberto, né, para entretenimento. Não me lembro exatamente o que o lugar é, né? Um sítio, enfim. E ele derruba o avião, né? Ele atira o avião por cima do Caio e aí morrem os dois, né? E o Mauro, traído pela Paula, desamado pela Paula, tinha uma música muito marcante na trilha sonora da novela, né? Que era cantada pelo Calbi Peixoto, que a música chama-se Loucura, se eu não me engano, né? Que ele fala assim: pensar que por você eu fui traído, a minha dor faz sangrar o coração. É música pungente e que traduz aquele sentimento do homem que é passado para trás pela mulher que ele ama tanto, né? E a Paula era amiga de Dolores, que é a personagem da Arlete Salles. Esse é um elenco, como vocês veem, estelar até os dias de hoje, né? Um elenco repleto de estrelas, algumas até relativamente desperdiçadas nessa história, né? Arlete Salles, ela tinha um namorado, um noivo, enfim, o Dr. Saulo, que era o Reginaldo Faria. Eles viviam no começo da novela em Porto Alegre, né? E o relacionamento da Dolores com o Saulo não era muito bem visto pela mãe dele, a Dona Cândida, que era a Miriam Pires, porque a Arlete Salles, a Dolores, ela já era separada de um marido que ela tinha uma filha pequena, a Cris, que é a Monique Cury, né? Esse marido era o Antenor, personagem do Gilberto Martinho. Então a Dona Cândida não se bicava muito com a Dolores. O Saulo acaba por se transferir de Porto Alegre para o Rio e lá ele conhece a Lia, se encanta por ela. Ela trabalha num laboratório, né, coisa de clínicas, enfim. E eles começam a viver ali um triângulo, porque a Dolores descobre-se grávida do Saulo e quer reconquistá-lo, quer criar o seu filho com o pai, né? E no final ela fica com o Saulo, porque depois de trancos e barrancos, Lia prefere romper com ele, né? E investir numa carreira de modelo fotográfico, conhecer o mundo, ela ainda era muito jovem, e o Saulo acaba terminando justamente com a Dolores, né? Dolores tanto faz que... E essa é uma novela que vai se intrincando de uma maneira interessante, né? Apesar de alguns atores relativamente desperdiçados, como eu disse, né? Durante muito tempo, acreditou-se no que a gente chama de crônica da teledramaturgia, que Beth Faria tivesse sido jogada fora em Baila Comigo depois de um grande sucesso e de um grande desempenho, né, em Água Viva, onde ela vivia a Lígia, né? Mas a Joana, que ela faz em Baila Comigo, embora não seja uma protagonista, também não é uma personagem de segundo escalão, não. Ela é uma personagem de importância, né? Passa boa parte da novela ali diretamente ligada a um dos personagens mais centrais, que é o João Victor, né? E era alvo do assédio, do desejo, enfim, do Caio, que tem outra grande importância, né? Do Kim. E a Joana não é um dos grandíssimos momentos da carreira da Beth, como Duas Vidas, Pecado Capital, Tieta, enfim, mas é um papel que tem o seu valor, né? Acho que a gente deve reconhecer isso. Não dá para dizer o mesmo, talvez, da própria Dolores, que era a Arlete Salles, né? A Arlete Salles disse outro dia que nem se lembrava direito dessa personagem quando ele foi perguntado a respeito dela. Cláudio Cavalcante, que reclamou muito do personagem não ser o que lhe foi prometido segundo os planos iniciais da sinopse de Baila Comigo, que ele seria maior, teria uma ligação com a Marta, depois que ela quisesse se vingar do que o Kim faz com ela, né? E por ela descobrir que o Kim é pai de fato do João Victor e tudo, né? O personagem acabou não sendo o que era para ser. O Reginaldo Faria não reclamou do personagem, mas houve um caso ali, né? A Beth reclamava do personagem e talvez por isso o Maneco nunca mais tenha chamado a atriz para trabalhar com ele, o que é uma pena, né? A própria Beth fala que procurava muito ele para falar da personagem, se ela não ia acontecer de outra forma, etc e tal, né? E o Reginaldo também foi
um pouco mal interpretado pelo Manuel Carlos, na visão do próprio ator, conforme ele nos conta no seu perfil da coleção Aplauso, e a Beth idem, né? Esses casos de Baila Comigo, porque o Reginaldo, apesar desses personagens, vocês viram que eu demorei para falar nele, né? O personagem do Dr. Saulo, ele é coadjuvante na história. Ele tem o seu destaque, claro. O Reginaldo também vinha de Água Viva, protagonizada por ele com a Beth Faria e com Raul Cortez, né? Então o clima de Água Viva foi trazido de diversas maneiras para Baila Comigo, né? Para que ela realmente fosse diferente de Coração Alado. Não para resgatar a audiência, repito, porque Coração Alado também fez bastante sucesso de números, né? E Reginaldo Faria não era protagonista, mas constava como tal nos créditos da novela, né? Se vocês assistirem à abertura, que nós infelizmente não podemos rodar aqui nem enquanto eu falo numa telinha pequena, porque senão a TV Globo não vai gostar, né? Os letreiros dos créditos começam assim: Reginaldo Faria, Tony Ramos, Baila Comigo, novela de Manuel Carlos, atriz convidada Beth Faria, né? E aí você vê um destaque para a Beth Faria como atriz convidada, mas não no final, nesse princípio, né? E Reginaldo Faria não gostava de ter um personagem coadjuvante e ser tratado como protagonista nesses créditos, acima do Tony Ramos e de outros, né? Então ele pediu pessoalmente até ao Boni, vice-presidente de operações manda-chuva, poderosíssimo da TV Globo, para que o nome dele fosse tirado dessa posição e colocado numa outra mais condizente, né? Se a intenção era destacá-lo, que ele viesse. Reginaldo Faria como Saulo, participação especial de Reginaldo Faria, enfim, né? A intenção era destacar, ok, agradeço, né? Mas quero que tirem meu nome dali. Não tiraram, né? E disseram a ele que não iam tirar. Ele se incomodava com isso, né? Porque protagonista é tudo que o Dr. Saulo não era mesmo em Baila Comigo. Mas o Reginaldo fazia muito sucesso na época, como faz até hoje, né? Era um ator, de fato, do primeiro escalão da emissora e um grande nome também do nosso cinema, vinha de vários sucessos, né? Um fenômeno de repercussão, de admiração do público, campeão de cartas, enfim, então isso pesava, né? São vários fatores que definem esses créditos. E o Tony Ramos, que fazia até 2 papéis, não um só, né, vinha em segundo, né? E se alguém tinha que vir antes dele nesses créditos, para mim, era Lilian Lemmertz, né? Enfim, Baila Comigo proporcionou muitos momentos de grande emoção ao público, como é normal nas novelas do autor, né? Se não em todas, em boa parte. E tinha um texto muito inspirado, esse elenco muito bom que ainda contava com outras figuras de grande talento e de grande repercussão, presença constante nas novelas da época, né? Teresa Sodré, Carlos Gregório, Leina Crespi, Maria Helena Pader, Alcione Mazzeo, Leide Francisco, né? Que uma época foi Franciscos mesmo, Suzana Queiroz, Tony Ferreira, né? Baila Comigo fez muito sucesso e tem cenas muito emocionantes, como, claro, quando se desvenda que a Helena tem 2 filhos, criou esses filhos foram criados um separado do outro, e quase no final, faltando ali 3 semanas para acabar a novela, mais ou menos, né? Quando os gêmeos se encontram, coisa que não tinha acontecido até ali, né? O Quinzinho e o João Vitor. E 27, quase 28 anos depois de nascidos, eles se veem, acaba a luz, eles ligam uma lanterna um na cara do outro, né? E aí você se vê, mas não é num espelho, né? É um gêmeo seu. Uma cena muito bonita que passou num fim de semana, inclusive, num capítulo de Sábado, em 1981, né? Baila Comigo é um grande sucesso, um grande momento da carreira do autor Manuel Carlos, desse elenco todo, né? Se não de todos, de boa parte dos atores. E valeu a pena ver de novo, né? Não na TV Globo, mas no canal Viva. E quem sabe ela não volta em breve no próprio canal Viva, né? Numa nova reprise. Já está prevista para entrar no Globoplay também, né? Está na lista aí, vamos aguardar o seu lançamento. Falaremos mais dela seguramente quando esse lançamento for acontecer, né? E eu recomendo a você, como já recomendei em outras ocasiões, né? Se você não conhece Baila Comigo, mas conhece Por Amor, Laços de Família, Felicidade, Mulheres Apaixonadas, História de Amor, enfim, conheça Baila Comigo e veja outro grande trabalho desse autor, inspirado, né, nesses conflitos familiares, essa coisa bonita de se ver, inclusive, né, que é o Manuel Carlos.
TBT da TV volta na próxima semana. Obrigado a todos vocês pela audiência neste vídeo de hoje. No próximo, pelo qual eu já espero a sua companhia, né? Para o qual, um grande abraço e até lá.